Então, é um diferencial que até do nosso curso. Lembra que eu falei na aula passada? Se fosse num curso comum, na aula retrasada, a gente já tinha finalizado, né, as aulas sobre sedimentação. Mas não, a gente teve a aula passada, falou sobre ETA compacta, né, decantador de alta taxa, e agora a gente vai falar uma coisa mais específica ainda, que são ETAs pressurizadas. ETAs que você acaba não encontrando até literatura no dia a dia para pesquisar. Tá? Esse tipo de equipamento, para você ter noção, para fazer essa aula de hoje, eu fiz filmagens em clientes, peguei fotos onde eu já tenho aqui no meu acervo, dados de projeto não tem na literatura, cada empresa tem o seu, né? Mas tem alguns dados que acaba sendo como dizer, base. Só que quem tem essas informações são só fabricantes e consultores desse tipo de equipamento. Eu tenho um amigo meu que ele é consultor, ele me passou os dados aqui, então vou colocar para vocês também alguns dados de projeto. Então, é uma aula que acaba sendo mais uma aula prática mesmo, do que eu fiz no dia a dia, do que eu conheci, do que uma coisa que está na literatura, né? Normalmente estou somando o meu conhecimento com literatura. Nesse caso aqui vai ser mais ainda focado no conhecimento do dia a dia, beleza? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Estou compartilhando, só um minutinho. Beleza? Então, vamos lá. Só para a gente se situar sempre onde estamos. Estamos no processo de sedimentação. Bom, mas você vai ver que hoje a gente vai acabar falando desse camarada aqui inteiro, ó. Floculação e sedimentação, que vai acontecer tudo num lugar só. Ou até desses três juntos, que vão acontecer em pontos muito próximos, e esses dois vão acontecer no mesmo lugar, que é bem legal, é bem interessante. Vou explicar para vocês aí nos próximos slides, tá? Então, nós temos lá a nossa ETA convencional, ciclo completo, onde a gente tem o processo de coagulação, floculação, sedimentação, água decantada passa pelo filtro e depois segue para desinfecção e correção de pH se necessário e tudo mais. E fluoretação se for água potável municipal. Depois a gente viu que tem os projetos novos, projetos mais atualizados, por conta de área, de custo de área. O pessoal está fazendo agora ETAs, decantadores de alta taxa. São mais baratos, mais rápidos de fazer, ocupa menos área, né, e acaba sendo mais simples no sentido aí de você conseguir uma área para fazer isso, dependendo de onde você está. Claro que se você estiver numa cidade onde tem área, tranquilo, você faz, o pessoal está ainda projetando, existem projetos aí nesse formato. Muito pouco, mas existe. Mas a maioria está sendo nesse formato. ETAs compactas, com módulos tubulares ou a placas, no ângulo de 60 graus, que faz esse processo aí de sedimentação ficar um pouco mais acelerado. E tem todos os detalhes que a gente já viu na aula passada. Beleza. E se eu quero diminuir ainda mais o tamanho dessa ETA? E se eu tenho menos espaço ainda, como que eu faço? Tá? Hoje existe aí as famosas ETAs pressurizadas compactas. Que é o quê? São vasos de pressão. Isso aqui é um vaso de pressão que está pressurizado aqui dentro, onde você entra com a água e tem todo o processo de tratamento que ocorre aqui dentro e a água sai clarificada. E a gente vai falar aqui de cada um.